Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula de nosso mini curso gratuito para o TJMMG Banca FUNMARC. Nós vamos hoje alternar a ordem dos conteúdos presentes no certame de vocês, no edital de vocês, para que o estudo se faça de uma forma bem profícua. Dentro do conteúdo do edital de vocês, a banca estruturou nessa ordenação, colocando como item 4, estrutura fonética, letra, fonema e tal. Mas para que esse item seja estudado e para que os outros itens sejam estudados de forma muito perfeita, de forma muito assim objetiva, dinâmica, com total precisão, torna-se necessário nós puxarmos o item 5. Então, nós vamos inverter a ordem depois. No final de alguns itens, eu vou puxar com vocês o item 4. Então, essa inversão de ordem é proposital para que vocês tenham um ganho com a aula. Essa aula aqui, esse item 5, ele dá a condição de nós enxergarmos todos os outros itens de forma mais dinâmica, de forma mais lógica. Portanto, eu irei inverter. Vamos aqui então ao nosso item 5. Classes de base, classificação, flexão, nominais, verbais e emprego. Aos olhos da FUNMARC, o emprego de uma classe gramatical se faz em prol do contexto. É uma banca que prioriza os conteúdos em bases contextualizadas, em bases conceituais, mas esses conceitos de uma forma muito contextualizada. Então, é uma banca que retira um trecho do texto, grifa algumas palavras dentro desse trecho e pergunta para o candidato se todo o trabalho feito por aquelas unidades grifadas, se elas se apresentam na mesma estrutura de relação semântica, de ordenação gramatical, de ordenação sintática, exceto. Então, ela pede ali que o candidato assinale, observe uma palavra grifada que não comungue da mesma relação que as outras. Isso é um edital, assim, é um tipo de questão muito tradicional quando esse item vem no edital da FUNMARC. Outras formas de a banca trabalhar é quando a FUNMARC prioriza relações de conteúdo que são da seguinte forma. Ela fala assim, olha, com base na flexão da unidade, assinale a perspectiva que aos olhos da gramática manteve-se de forma adequada. O que ela quer saber é se aquela unidade poderia ter plural ou não ali dentro do contexto. Enfim, a FUNMARC tem um perfil muito específico. E dentro dessa especificidade, a língua tem que ser estudada com lógica. O que eu vou apresentar para vocês hoje é um estudo de língua portuguesa pautado no meu método de ensino, no método que eu desenvolvi, para que todos os meus alunos pudessem se alimentar de uma língua com total vertente de lógica. Quem precisar aprofundar os conteúdos os quais irei apresentar hoje a vocês, quem precisar aprofundar, haverá um link disponível no descritivo deste vídeo. É uma aula, vocês vão acessar, por meio desse link, vocês vão acessar uma aula que está lá disponível em várias outras, disponíveis lá em minha plataforma, em meu site. É a primeira aula de nosso curso de português completo para todas as bancas. É uma aula na qual eu aprofundo e estruturo o método, demonstro ali quais são as necessidades, as inerências de entendimento que se fazem precisas para que uma pessoa possa bater os olhos ali e enxergar a língua com dinamismo. Então, vem cá comigo. Quando a FUNMARC fala sobre classes de palavras, o que ela quer? Aí o menino sai louco decorando ali inúmeras articulações. Ele decora, por exemplo, emprego de pronomes, ele sai decorando. Não é assim que a banca funciona. Vamos aqui enxergar. Quando se fala classes de palavras, eu vou fundamentar aqui a maneira lógica de que a FUNMARC trabalha, tá? Então, de que maneira a FUNMARC trabalha? A FUNMARC sempre aborda o emprego de palavras, as palavras no aspecto semântico, os aspectos semânticos e sintáticos. Por exemplo, ela pergunta
ali no trecho, se a palavra grifada manteve um sentido X ou Y. A palavra grifada manteve na unidade um sentido de restrição. A palavra grifada manteve na unidade um sentido de circunstância. Assinale a opção em que as palavras grifadas trouxeram os trechos, relações de circunstância. A FUNMARC trabalha muito pelo aspecto semântico, porque ela tem muito peso, muito know-how na base de interpretação de texto, nos gêneros textuais. Isso faz com que a banca tenha muita autonomia nesse aspecto semântico. Só que uma unidade, para que ela garanta um sentido X ou Y dentro do trecho, ela se embasa nas suas perspectivas sintáticas. Então, por exemplo, a FUNMARC pode perguntar se a palavra X ou Y manteve um sentido de restrição, manteve um sentido de circunstância, mas para que o aluno saiba enxergar de forma profícua qual foi o sentido que a palavra abarcou, o aluno irá precisar dominar o aspecto sintático da unidade. Só que esse aspecto sintático não é mais como antigamente era feito, né? Pegar ali a palavra, voltar lá na origem dela, olhar de forma dicotômica, de forma separada, e aí falar, isso aqui é um pronome, isso aqui é um adjetivo, porque lá nas classes de palavras, a palavra, por exemplo, belo, é agrupada como adjetivo. A FUNMARC não quer isso. O que a FUNMARC quer é a análise dos elementos dentro do contexto. Então, todo elemento gramatical é analisado em perspectiva de contexto. Então, ela articula-se, elementos gramaticais em virtude do contexto, ok? Então, vamos aqui enxergar. Dentro das classes de palavras, eu vou mostrar para vocês, nesse nosso dinamismo de minicurso, a forma lógica como eu enxergo a língua portuguesa. Quem já foi meu aluno em matéria isolada, quem já foi meu aluno em cursos extensos, em cursos densos, sabe, em cursos pequenos, sabe muito bem que a língua tem que ser concebida de maneira lógica e clara, justamente para que a língua seja aliada à aprovação. Então, vamos aqui enxergar. No nosso sistema linguístico como um todo, nós temos 10 classes gramaticais. Mas essas 10 classes gramaticais não trabalham da mesma forma. Então, não adianta estudar de forma isolada as classificações dessas 10 classes de palavras. Na língua portuguesa, quando você mantém ali o entendimento do que é classe, o que é classe? Classe é o encadeamento das unidades. Então, quando você pensa de forma mais profunda nessa concepção de classe, o que você teria que aqui compreender? Que quando você fala classe, significa o encadeamento entre as articulações, o encadeamento entre os elementos. Nenhum elemento mais pode ser estudado de forma o quê? Isolada. Você só responde na prova da FUNMARC de forma isolada, de acordo com a origem da palavra, quando no enunciado ela te pede, de acordo com a análise morfológica. Se a FUNMARC falar no trecho, no contexto, no excerto, se ela der a entender de que a palavra precisa ser estudada em meio ao contato com as outras que estão presentes naquele trechinho, o que ela quer não é mais esse aspecto de origem. Lá recortada, a palavra é um substantivo, mas aqui dentro trabalhou como substantivo? Não, aqui dentro caracterizou algo, especificou algo, então aqui dentro parece ser um adjetivo. O que ela quer na realidade é a palavra em prol do contexto. Então, ela não irá priorizar nenhum elemento de forma isolada, tá? Se ela fizer isso, ela anuncia no enunciado, ela relata no enunciado de uma forma muito clara, tá? Ela coloca lá assim, de acordo com as classes de palavras, de acordo com a origem do elemento, de acordo com a análise morfológica, ok? Agora, se ela falar assim, a unidade grifada dentro do texto exerce, dentro do trecho, no contexto, não é mais essa ideia de origem, sim no trabalho de adaptação para o qual a palavra se prestou, tá bom? Então, vem cá. Quando você vai estudar a classificação, como a FUNMARC comunga essas relações? A classificação para a FUNMARC interdepende do emprego que ela faz no contexto. E dependendo do emprego que a unidade faz no contexto, ela pode apresentar ou não flexão. Combinado? Então, é todo ali, é um elemento todo articulado.
Então, vamos enxergar aqui. Quando você pensa sobre classes gramaticais, no total nós temos 10, mas dessas 10, eu, no meu método, vou até colocar aqui, ó, método Jacir Fernandes, no meu método, eu chamo de classes de base e classes de subbase, justamente para que a nossa mente organize quais são os elementos essenciais e fundamentais para que a língua funcione. Combinado? Então, olha aqui. Vou chamar no meu método, então, de classes de base. Dentro dessa concepção, porque é assim que eu enxergo a língua, não tenho nada decorado, eu gosto que meu aluno articule e entenda tudo, né, que ele tenha a língua como real ferramenta de trabalho ali, de aprovação. Dentro dessas classes de base, nós teremos 4 que são de fundamental importância. E elas demonstram de forma tão clara esse encadeamento, essa necessidade articulada de um elemento com o outro, essa liga, essa inerência de trabalho. São unidades distintas, mas que possuem inerência de trabalho. Elas demonstram de uma forma tão clara essa inerência que o nome de uma se prende ao nome da outra. Então, quando uma classe na sequência vai ser estabelecida, o nome dela, dentro da própria nomenclatura, avisa para quem ela vai trabalhar. Então, olha lá, classes de base. Tá? A primeira classe que nós temos aqui, que é a primeira unidade, a mais importante da língua portuguesa, é o substantivo. Ganha o nome de substantivo porque ele é nada mais, nada menos que a substância da língua. A substância da língua como um todo. Ou seja, tudo nasce em prol direto ou de forma indireta ao trabalho do substantivo. Então, os outros encadeamentos que serão feitos aqui, todos eles irão articular trabalhos que vão se coligar de forma direta ou indireta ao mecanismo de um substantivo. Então, olha, segundo a classe gramatical, vamos aqui pensar, raciocinar. Se fosse necessário expandir o conhecimento ali, o conteúdo de um substantivo, as relações semânticas de um substantivo, se eu precisar ampliar isso, qual unidade dentro do contexto eu irei abordar nesse aspecto de contexto? Qual unidade eu vou abordar? Eu vou chamar à tona uma outra classe gramatical que o próprio nome já avisa para quem ela trabalha. Olha como é que uma unidade se prende à outra. Quando você estabelece aqui o ad em latim, é um prefixozinho que significa junto ao movimento para junto. Então, quando você fala ad, é junto. Tente se recordar daquele aparelho na academia, né? O ab e o ad. Então, olha, ad é movimento para junto. Ele já avisa, a própria nomenclatura já avisa para quem ela vai trabalhar. Ad vem junto, ó, junto do tivo, ó, de substantivo. Então, se eu precisar ampliar as informações de um substantivo, eu chamo à tona aqui um adjetivo. Joia. O próprio adjetivo, se precisar ter a sua informação ampliada, porque como um sistema de classes, uma unidade é criada para que ela consiga ampliar a informação da outra. É isso? Então, vamos aqui pensar. Se eu precisar ampliar a informação de um substantivo, eu chamo à tona um adjetivo. Se eu precisar de ampliar a informação de um adjetivo, eu vou chamar à tona outra classe. Se nessa classe que eu vou construir aqui o nome, se eu repetir essa partezinha final, sempre a unidade que é formada dentro dessa segmentação de base, que são 4, essas unidades que são formadas, elas sempre alimentam na nomenclatura delas ou um pedacinho inicial da classe de cima ou um pedacinho final da classe de cima. O adjetivo trouxe o pedacinho final da classe de cima. Se eu repito esse tivo aqui embaixo, ia dar a sensação errônea de que essa unidade trabalha coligada ao substantivo. Mas no aspecto físico, ela está distante, olha. Então, vou repetir esse primeiro elemento, essa primeira parte, que também significa junto, movimento para junto, e puxo na sequência outra classe gramatical existente. Em contrapartida, essa própria classe gramatical já avisa qual é a 4ª classe de base para que ela irá trabalhar. Então, vamos aqui pensar. Se eu precisar expandir as informações de um adjetivo, eu vou chamar à tona um advérbio. É o advérbio que entra e expande as informações de um adjetivo. Então, quando a Fumark fala assim, olha, as restrições dentro dos trechos apresentaram ampliações de conteúdo. Quando a Fumark fala que as restrições dentro do trecho apresentaram ampliações de conteúdo, exceto, quando ela fala isso, eu tenho que entender que essas unidades que são
restritoras são os adjetivos. E quem amplia o trabalho de uma unidade de restrição é o advérbio, né? Então vamos aqui entender. Eu vou entrar a fundo no conceito de cada um deles e vocês vão articular comigo. Então, se precisar ampliar as informações de um adjetivo, eu vou trazer à tona um advérbio. E o próprio advérbio já me avisa qual é a quarta classe de base, que seria aqui o verbo. Então, se eu precisar levar informações para o verbo, expandindo ali suas noções semânticas, eu vou chamar à tona um verbo. Então, vamos entender aqui o seguinte. Essas 4 classes gramaticais são as 4 classes que vão embasar todo o nosso estudo FUMARC, ou todo o nosso entendimento de língua portuguesa. Mas eu preciso que vocês entendam como as outras 6 classes trabalham aqui, né, em comunicado com essas 4, e como a FUMARC raciocina em relação a elas. Tá? Então vamos aqui puxar as outras classes gramaticais. A língua portuguesa criou classes que são chamadas de determinantes. O que seriam esses determinantes? São unidades que serão articuladas apenas em contato com o substantivo. São classes gramaticais que foram criadas para que a substância pudesse ser mais uma vez ampliada. Então vamos aqui enxergar. Se essa unidade é a substância da língua portuguesa, tudo aquilo que é criado, direto ou indiretamente, volta o trabalho para o substantivo. Então, a língua portuguesa, o nosso sistema linguístico, criou classes gramaticais que terão o trabalho de cercar as unidades semânticas de um substantivo. Se eu precisar relacionar de forma direta o gênero de uma palavra, geralmente o que se antepõe a ela é o artigo. O artigo se preocupa muito com essa questão de masculino, feminino, plural, singular, né? Se eu precisar em linha de frente, o artigo demonstra muito forte a concepção de gênero. Né? Masculino e feminino, gênero da palavra, da unidade. Existe uma 6ª classe gramatical aqui, que é o pronome, que aos olhos da FUMARC é uma classe central de trabalho. Devemos tomar cuidado com o pronome. Ok? Eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês por que o pronome ele tem que ser de forma cuidadosa, estudado ali na FUMARC, é uma banca que prioriza as relações de anáfora de catáfora dentro da interpretação de texto, então ela se vale muito do trabalho do pronome. O pronome ele tem dentro do texto, dentro da gramática como um todo, um papel de articulador de ordenação dos conteúdos. Então o pronome ele aponta, por exemplo, em relação espacial, este, esse, aquele. O pronome ele aponta retomadas textuais, inserção de elemento. O pronome ele demonstra posse, meu, teu, seu. Então, o pronome ele apresenta uma sobrecarga de trabalho muito grande. E ele sempre se conecta ao substantivo para levar conteúdo para esse substantivo. Né? Então, ele se preocupa muito em demonstrar localização do substantivo, posse em relação a esse substantivo e outras informações a mais. Vamos lá. Mas, em linha de frente, ele tem um aspecto posicional nos textos. Né? 7ª classe, aqui, artigo pronome, seria o numeral. O numeral ele tem por prioridade demonstrar a quantidade do substantivo. Indiretamente, esses outros elementos demonstram esse preceito de quantidade, mas eles só cercam se é plural ou se é singular. O numeral ele mostra de forma específica a quantia dos substantivos. Então, nós teremos aqui os determinantes. A língua não pode só funcionar com determinantes. A língua portuguesa precisa compreender que existem unidades que elas não se inserem em contato por natureza própria. Você não consegue chegar e relacionar, já até mostrei esse exemplo em sala de aula, você não consegue relacionar essas duas palavras, e vencer. Você não consegue. É necessário ter uma conexão entre elas aqui, olha. É necessário ter uma junção entre elas. Na língua portuguesa, 2 classes gramaticais foram criadas de forma muito específica para fazer essa junção. A língua atribui a esses elementos a noção de conexão, são os conectores. Então, vamos enxergar aqui. Ó. Essa é a forma como eu enxergo a língua portuguesa. É assim que os meus alunos todos estudam comigo. É assim que vocês vão estudar comigo, ok? De uma forma lógica. Para que a língua, você bata os olhos e você fala assim, ó, aqui dentro tem uma preposição. Aí você fica assim, mas para que a preposição serve? Isso não pode passar na sua cabeça. Você já tem que bater o olho e falar assim, ó, se aqui tem uma preposição é porque a banca quis promover o quê? Liga entre palavras.
Opa, isso aqui tem conjunção porque a banca quis promover liga entre períodos, entre orações, entre estruturas mais densas. Deixa eu analisar o sentido dela aqui dentro, tá? Então, dinamismo. Então, vamos lá. Oitava classe, que seria a preposição. E a nona classe, que seria a conjunção. Essas unidades são necessariamente elementos que fornecem liga para o texto. Elas vão trabalhar todo o processo de liga para o texto. Existe uma outra classe gramatical, que eu vou colocar aqui abaixo, que não tem conexão direta, imediata com as outras, que é a interjeição. Deixa eu puxar para cá, só para que eu consiga exemplificar as outras informações. 10. A interjeição. O que seria a interjeição? A interjeição é necessariamente a escrita dos nossos sentimentos. Quando eu falo assim, ai, 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 é interjeição quando você escreve isso. A língua portuguesa, pela minha ótica, pela minha visão, é articulada desta forma. Agora, o que eu preciso que vocês, meus alunos, saibam de forma assim, profícua, de forma dinâmica, para que vocês consigam enxergar a prova da FUMARC dentro do tempo certo, na medida certa. Vocês precisam enxergar, compreender o conceito dessas 4 classes, que são as classes de base. Essas do lado de cá são classes de subbase. O que vocês precisam ali dominar os conceitos? Eu vou conceituar, mas vamos recordar. Se vocês precisarem de aprofundar em tais conteúdos, eu vou pedir a vocês que acessem a aula gratuita que ficará ali por meio do descritivo neste vídeo. Tá? Então, vocês vão clicar no descritivo desse vídeo e já vão ser direcionados automaticamente para essa aula gratuita. Tá bom? Então, essa aula gratuita, né, sobre o meu método, ela vai ficar disponível lá no meu site, lá na plataforma. Então, vocês já vão ser direcionados bonitinho para vocês terem acesso e aprofundar aqui os conhecimentos. Vamos enxergar o seguinte: torna-se necessário que vocês compreendam o substantivo de forma diferente. Já foi-se o tempo que o substantivo podia ser trabalhado como a classe que nomeia seres. Não existe isso. Não existe isso, principalmente para uma prova que vai te pedir domínio de todas as artimanhas e lacunas gramaticais e textuais. Não funciona assim. Nada de falar, substantivo é a classe que nomeia ser. Não. Substantivo é a classe que pode ter contato com determinantes. Substantivo é a única classe na língua portuguesa que pode ser introduzida por determinantes. Você tem que correlacionar o papel do substantivo com entradas de determinantes. Correlacionar o papel do substantivo com a informação sintática de que só ele é que aceita determinantes, mas ninguém. Observem o seguinte: essa forma aqui de desmembrar a língua te mostra de maneira clara, de maneira visual, que apenas os determinantes compostos na nossa língua portuguesa, somente eles são atribuídos e vinculados ao trabalho de um substantivo. O que eu tenho que tirar daqui de domínio, então, Jaciara? O que eu tenho que levar de domínio? Que não nos interessa a origem da unidade, não me interessa de onde a unidade veio. O que me interessa é o seguinte: se aquela unidade dentro da escrita, né, pôde ali, ou dentro da fala mesmo, enfim, dentro do registro, seja esse registro ali por aspectos verbais ou não verbais, não importa a ordenação. O que eu tenho que entender? Na língua portuguesa, toda e qualquer palavra que aceitar determinante, ela já se converteu em substantivo. Dentro do contexto, se aquela palavra pode ser introduzida por meio de determinantes, é porque ela está lá dentro em trabalho substantivo. Não importa a origem dela, não importa de onde vem, não importa o que era. Então, se eu chego aqui e digo assim, ó, o perguntar faz parte da dinâmica. O perguntar faz parte da dinâmica. Quando eu digo isso, quando eu falo isso, perguntar faz parte da dinâmica, eu preciso compreender por A mais B, de imediato, que essa unidade aqui, o perguntar, a palavra perguntar, que antes era oriunda, era subjacente à classe dos verbos, que aqui dentro ela tem uma natureza que foi substantivada.
eu não vou mais responder para a prova da FUMARC que isso aqui é um simples e grosseiramente verbo. Não é mais verbo. A FUMARC só irá te exigir a resposta dizendo assim, verbo, se ela falar assim, olha, observe a palavra grifada e analise de acordo com a sua origem. Origem, aí é sistema de classe, eu vou falar verbo. Observe a palavra grifada e assinale ou analise de acordo com a relação morfológica do elemento. Aí eu vou falar verbo. Se a FUMARC pedir dentro do contexto, no trecho, na unidade textual, já é o contato desta unidade com as demais. E aí essa relação de contato, que é o emprego que tanto a FUMARC coloca lá no edital e o pessoal não sabe. O pessoal fica estudando emprego como se fosse assim, ó, plural, né? Classificação, aí é substantivo comum, é epiceno, como os dois gêneros. Claro que a FUMARC pode perguntar em questões muito específicas a classificação interna de um substantivo. Se ele é comum, se ele é epiceno, né? Claro que ela pode perguntar, como os dois gêneros, epiceno, sobrecomum, claro que ela pode perguntar. Mas o vigor FUMARC, aquela questão que ninguém mexe, que ninguém sai do caminho, é o entendimento de que a língua portuguesa é viva, de que a língua portuguesa não pode ser decorada, não é decorada, não existe isso. Se o professor falar assim, ó, decora isso aqui, tem que decorar, não existe isso, não se decora. Então, o que é necessário aqui é compreender que esse emprego é em razão do contexto e que o contexto faz mudar a classificação do elemento, porque esse contexto é que aborda o tipo de flexão que a palavra pode trabalhar e sumariamente a classificação que ela terá. Então, por exemplo, o emprego desse verbo, que até então era verbo, perguntar, o emprego desse elemento aqui dentro, ao ter contato com o artigo, que é um determinante, já é um aviso declarado de que ele já se transformou em substantivo. Então, o que eu tenho aqui, necessariamente, é um verbo que foi o quê? Substantivado. Jacira, me prova isso aí, que é um verbo que foi substantivado. Observe o seguinte na língua. Essa unidade, ela exerce aqui dentro o papel de sujeito. Se eu perguntasse quem é o sujeito, eu diria o perguntar. Na língua portuguesa, para que uma unidade funcione na perspectiva de sujeito, para que ela ganhe o papel de sujeito, ela tem que ter sido articulada em substantivo. Se ela não era, como perguntar aqui, o que não era adjetivo, para que ele consiga exercer a função de sujeito, ele só chegou aqui e conseguiu exercer a função de sujeito porque ele pôde se adaptar à entrada de um substantivo. Ele pôde se adaptar ao mecanismo que um substantivo tem. Então, ele trouxe aqui a relação dos determinantes, tá? Tende a observar o seguinte, qualquer palavra na língua portuguesa que aceitar o determinante, ela vai se converter em substantivo. Tente enxergar que a palavra que aceita, que pode aceitar, que pode ser introduzida por determinante. Já se eu chego aí e retiro o determinante, deixou de ser substantivo? Não deixou de ser substantivo. Não deixou de ser o seu sujeito. Não deixou de ser substantivo. Porque é a classe que aceita, é a classe que aceita, é a classe que pode ser introduzida. Então, posso perfeitamente testar. Perguntar faz parte da dinâmica. Joia. Aí o que eu queria entender aqui de imediato? Jacira, o perguntar faz parte da dinâmica. O perguntar. Olha, cabe a entrada do artigo. O perguntar faz parte da dinâmica. O perguntar. Quando eu entro com o artigo, necessariamente eu vou enxergar que esse artigo ali promoveu um sinal de que aquele elemento é um elemento substantivado. Eu não decoro, não é a classe que nomeia ser, perguntar não é nome de ser, isso aqui não é nome de ser, e aos olhos da FUMARC virou um substantivo aqui dentro, tá? E vamos entender, com ou sem determinante, você pode testar se aqui ele conseguiu entrar com determinante, necessariamente ele tem uma natureza que é substantiva. Na língua portuguesa como um todo, só uma classe, e eu fundamento isso muito bem nessa aula que eu disse a vocês, tá? Que vai ficar disponível para vocês, quem quiser acessar. É uma aula bem profunda. Nessa aula eu mostro e remostro e digo como que o pronome funciona. Por exemplo, vou comentar com vocês de forma breve aqui. O pronome é a única classe gramatical que pode rejeitar determinante e mesmo assim exercer papel de substantivo.
É uma unidade muito assim específica. Ah, Jacira, então é uma exceção, quebrou o conceito, quebrou a regra. Não, não quebrou a regra. Quando você pensa no pronome e pensa na significação do pronome, olha o que significa o pronome. O pronome significa no lugar do nome ou junto do nome. O pro significa isso. No lugar do nome ou junto do nome. Então, o que eu preciso compreender? O pronome, quando fala assim, ó, ele chegou cedo. Quando eu digo isso aqui, ele chegou cedo, o que eu preciso aqui de alguma forma compreender? Que o ele aqui já seria o meu sujeito, que toda palavra na língua portuguesa não existe exceção para exercer a função de sujeito. Querendo sim, querendo não, ela já se converteu em substantivo. Então, o que você teria aqui seria um pronome substantivado. Você só iria responder pronome se a banca te perguntasse de acordo com a análise morfológica. Ok? De acordo com a análise morfológica. Só. Aí você iria falar que era pronome. Se elas perguntar dentro do contexto, de acordo com o contato da unidade ao redor das outras, das demais, ela é uma unidade que se transformou em substantivo. Só que observem que ela rejeita aqui a possibilidade do artigo. Ok? Rejeita a possibilidade do artigo. Por que ela rejeita a possibilidade do artigo? Vamos entender que toda exceção tem lógica. Não existe isso, decora. Agora toma aqui a exceção, decora a exceção. Não. Toda exceção tem lógica. A língua tem lógica. A infelicidade é o jeito como a vida inteira nós estudamos em língua portuguesa, que é decorando. Não funciona assim. Ainda mais para concurso. Tentem enxergar o porquê que o pronome não pode ser introduzido por meio de artigo. Porque que em muitos casos o pronome chega ali e rejeita. Olha, categoricamente ele foi transformado em substantivo, porque ele foi aqui dentro um pronome que foi o quê? Substantivado. Categoricamente ele foi um pronome substantivado. Isso é fato. Isso é fato. Ah, me prova, exerceu a função de sujeito, já virou substantivo na língua, senão não conseguiria. Tá? Só quem exerce a função de sujeito são as unidades que são substantivas ou convertidas em substantivo. Aí, quando você para pensar, o substantivo ali, o pronome substantivado, ele teria rejeitado os determinantes. Mas na língua portuguesa, os substantivos aceitam os determinantes. Não precisa estar lá, ele aceita. E quando você joga o artigo, por exemplo, que é o determinante mais rápido aqui de testar, quando você joga o artigo lá dentro da unidade e a unidade comporta a entrada de tal artigo, você enxerga que aquela unidade ali, diferente da origem, que ela teria sido transformada em substantivo. Só que quando você pega esse teste e traz para cá, você não consegue entrar com o artigo aqui. Você não consegue falar assim, ó, ou ele chegou cedo, meu ele chegou cedo, não é o sentido que está ali. Um ele chegou cedo. Agora, vamos entender por que o pronome não aceita ali determinante, né? E mesmo assim conseguiu converter em substantivo. O pronome ele já foi criado para entrar no lugar de um substantivo. O que significa pronome? O pro, entrar no lugar. Então, quando você fala ele, o ele ali já entrou no lugar de um substantivo. Então, vamos raciocinar. Ele não precisa, o pronome não precisa de um sinal sintático para alertar que ele vai funcionar na perspectiva de um substantivo. Ele não precisa desse sinal. Ele já foi criado para isso. Então, para não haver redundância na língua, justamente em virtude de você ter ali um elemento trabalhado de forma clara e coesa, é que a língua diz, fala, ó, pronome entrou em perspectiva substantiva, essa perspectiva veio muito clara, ele vai rejeitar determinante. Mas não é pelo fato dele ter rejeitado determinante que ele vai deixar de ser um substantivo. Ele já foi criado para isso. Olha a diferença, vem cá comigo. O perguntar que eu coloquei aqui no quadro, ele não foi criado para entrar no lugar de um substantivo. Ó, Jacira chegou, ela chegou. O ela foi criado para entrar no lugar de um substantivo. Agora, olha, o perguntar chegou, não tem jeito, ele não nasceu, o perguntar não nasceu propriamente para entrar no lugar de um substantivo. Ele é adaptado, ele é convertido, ele é adaptado. E essa adaptação é feita de forma muito clara quando eu enxergo que ele recebe aqui os determinantes.
Então, o pronome, em muitos casos, ele vai rejeitar determinante, vocês vão enxergar que ele vai rejeitar determinante e, mesmo assim, ele conseguirá ter natureza substantiva dentro dos elementos. A FUMARC é uma prova criteriosa porque ela combina as relações conceituais com as relações de emprego. Quando ela faz esse tipo de trabalho, essa culminância, ela cerca o aluno porque geralmente as pessoas levam para a prova uma gramática decorada. E a FUMARC não quer saber disso. Por exemplo, aqui no conceito do adjetivo, precisa ser ampliado. O que as pessoas falam que é um adjetivo? É a classe que qualifica os seres, é a classe que caracteriza os seres. Vou eu para a prova da FUMARC com esse conceito simplório, vago e falho? Não sai nem do meio do caminho. Aí entra a FUMARC e fala assim, dentro do trecho, assinale a relação existente pelas palavras grifadas. Aí ela coloca assim, letra A, todas as unidades serviram ao trecho em processo de circunstância. Letra B, todas as unidades grifadas, exceto a última, trabalharam para o texto relações de restrição. O aluno não sabe o que a FUMARC falou ali. Quando a FUMARC fala relação de circunstância, é o advérbio, relação de restrição é o adjetivo. Porque o conceito que o pessoal tem de adjetivo é um conceito vago, falho, que é a classe que qualifica os seres, que é a classe que traz qualidade ou característica aos seres. É a classe que qualifica ou caracteriza, mas é a classe que restringe, é a classe que especifica. Então, o conceito vai muito além. Pessoal, penso vocês o seguinte, quem quiser aprofundar em tais conceitos, estudar a língua por meio dessa lógica que eu mostrei aqui, que eu pontuei com vocês, nesse entendimento de que a língua precisa ser concebida de forma lógica, quem quiser aprofundar esses conhecimentos, eu peço a vocês que acessem o link que ficará disponível no descritivo deste vídeo, tá bom? Nesta aula que ficará disponível para vocês, gratuita, uma aula gratuita, vocês vão ter acesso a todo esse conhecimento. Aqui, por ser uma dinâmica de mini curso, eu já abri a discussão. Essa aula ficará disponível para vocês gratuitamente por meio desse link. É a primeira aula de um curso meu que foi de matéria isolada. É um dos cursos que eu tenho, um dos muitos, de matéria isolada, que serve para todas as bancas. Então, se enquadra muito bem ao perfil FUMARC, tá bom? Então, peço a vocês que quem quiser aprofundar, deem uma olhada nesta aula que será muito proveitosa a perspectiva dinâmica de vocês, tá bom? Beijinho carinhoso, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.